Lição 11. Conhecer a cruz de Cristo. Chegamos à lição número 11. Vamos conhecer juntos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo cumpriu a redenção eterna de Deus por nós, de acordo com os requisitos da justiça, santidade e glória de Deus, para tornar-se a base da nossa salvação eterna. Portanto, devemos ter um conhecimento completo da cruz. É ou não é? Precisamos conhecer a cruz. O primeiro item que vamos ver é a cruz sendo profetizada por Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando maldição por nossa causa. Porque está escrito: maldito todo aquele pendurado em madeiro. Madeiro aqui, é claro, significa cruz, a qual era feita de madeira. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, lá no Velho Testamento, Deus profetizou nos juízos da lei que Cristo seria pendurado no madeiro, isto é, pendurado na cruz. O segundo aspecto sobre a cruz de Cristo é a cruz sendo uma forma de execução romana. João capítulo 19, versículo 15 diz: Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, o governador romano: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César, que era o imperador romano. A forma judaica de execução era apedrejar um criminoso até a morte. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 24. Entretanto, cerca de 60 anos antes do nascimento do Senhor, a nação judaica sucumbiu diante de Roma. Não muito antes de o Senhor ser morto pelo governador romano, o Império Romano havia adotado a crucificação como a forma de execução dos piores malfeitores. Assim, os judeus, ao procurarem matar o Senhor, crucificaram-no por meio das mãos do governador romano, o que cumpriu a profecia de Deus em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, acerca de como morreria o Senhor. Vamos ver agora sobre a hora quando Cristo foi crucificado. Era a hora terceira e o crucificaram. Está registrado em Marcos capítulo 15, versículo 25. Essa hora terceira era 9 da manhã. Cristo foi crucificado a partir das 9 horas da manhã. Mateus capítulo 27, versículo 45 diz assim: Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Cristo sofreu a crucificação até as 3 horas da tarde. Desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, houve um total de 6 horas. Nas primeiras 3 horas, Deus não o puniu em lugar dos pecadores. Eram os homens que o estavam perseguindo. Nessas 3 horas, ele sofreu pelo martírio e não pela redenção. Ao meio-dia, a terra escureceu. A partir desse momento, até as 3 horas, não foram os homens que o estavam perseguindo, mas Deus o estava julgando em lugar dos pecadores, em meu lugar e em seu lugar. Naquelas 3 horas, ele sofreu pela redenção, não pelo martírio. Louvado seja o Senhor pela morte redentora de Cristo. Agora vamos ver acerca das realizações da cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. A primeira coisa que Cristo realizou na cruz foi carregar os vários pecados em nossas ações exteriores, isto é, os pecados cometidos por nós mesmos, para que fôssemos salvos e passássemos da morte para a vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor!
Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: Agora, porém, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aqui agora, no singular, referindo-se ao pecado do homem em sua natureza interior, não mais nas suas ações exteriores, mas na sua natureza interior. Na cruz, ao mesmo tempo, Cristo removeu o pecado em nossa natureza interior, isto é, o pecado que herdamos por nascimento, para que fôssemos livrados da nossa natureza pecaminosa interior. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nossa causa. Porque maldito todo aquele pendurado no madeiro. Na cruz, Cristo carregou nossos pecados exteriores. Carregou nossos pecados exteriores e removeu o nosso pecado interior, recebendo a maldição que, segundo a lei de Deus, nós deveríamos ter recebido por causa da nossa queda e do nosso pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja feito de nenhum efeito, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Cristo não somente tratou com o nosso duplo pecado na cruz, ele também crucificou o nosso velho homem pecaminoso, para que o corpo do pecado fosse feito de nenhum efeito, para que não mais fôssemos escravos do pecado. Louvado seja o Senhor. Gálatas 2,20 diz: Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. O eu é o nosso velho homem, não é? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso eu também foi crucificado com ele. Louvado seja o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: Mas aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Cristo não só crucificou o nosso velho homem na cruz, como também crucificou a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui diz que nós, que somos de Cristo, crucificamos a carne com as paixões e concupiscências. Podemos fazer isso baseados no fato de que o Senhor crucificou a nossa carne na cruz. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: Carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Na cruz, Cristo destruiu o diabo. Louvado seja o Senhor. Na cruz, Cristo destruiu o diabo. Aleluia! O qual tem o poder da morte e nos livrou da escravidão da morte. Bendito seja o nome do Senhor. E do modo por que Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Moisés levantou uma serpente numa haste no deserto. Cristo foi levantado na cruz. Visto que Cristo destruiu o diabo, que tem o poder da morte, obviamente ele também julgou e tratou com ele a velha serpente que havia envenenado a humanidade, para que todos os que creem em Cristo tenham a vida eterna de Deus e passem da morte para a vida. Isso é tipificado pelo fato de Moisés ter levantado a serpente no deserto, o que fez os israelitas passarem da morte para a vida. Você conhece essa passagem, não é? Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: Por meio de quem? Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: Por meio de quem? Cristo, o mundo foi crucificado para mim. Na cruz, Cristo destruiu Satanás, o diabo, e ao mesmo tempo, ele crucificou o mundo organizado por Satanás, e que está pendurado sobre este, para que o mundo perdesse o seu poder usurpador sobre todos aqueles que creram em Cristo.
Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: porque ele, Cristo, de ambos, quer dizer, os judeus e os gentios, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Na cruz, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças do Velho Testamento, a qual separava os judeus dos gentios, e os fez um, e dos dois criou em si mesmo um novo homem. Criou em si mesmo um novo homem. Você sabe quem é esse novo homem? Esse novo homem é a igreja. Aleluia! João capítulo 12, versículo 24 diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo tipifica Cristo, e muito fruto tipifica os muitos membros de Cristo. Na cruz, Cristo não somente tratou por Deus e por nós com todos os itens negativos que acabamos de ver, mas mediante sua morte na cruz, ele também liberou a vida divina. Liberou a vida divina que estava dentro dele para o nosso interior, de maneira que nos tornássemos os seus muitos membros, que se constituem no corpo de Cristo. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que eram zelosos pela religião judaica forçavam outros a se circuncidar, não é? A fim de gloriar-se na carne dos outros, como está escrito em Gálatas 6, 12 e 13. Mas o apóstolo Paulo, que foi ganho por Cristo, não se gloriava, senão na cruz de Cristo. É o que nós também devemos fazer. Nós devemos nos gloriar somente na cruz de Cristo.